do plantão de polícia. Plantão policial. E um rapaz de 27 anos foi preso em flagrante na noite de sexta-feira após agredir a própria companheira, 38 anos, durante uma discussão. O caso aconteceu em Avaendava e, segundo aqui as informações, o acusado não pagou a fiança de R$1.000 para responder o processo em liberdade. A jovem passou por atendimento médico no pronto-socorro da cidade e o caso foi registrado no plantão policial da cidade de Penápolis. Já um economista de 78 anos de Araçatuba foi preso pela polícia acusado de estupro de vulnerável. Ele teria beijado uma menina de 7 anos de idade na boca. A menina é filha da responsável pela faxina no apartamento pessoal e no escritório do investigado, que nega o crime. A faxineira contou à polícia que levou o filho de 1 ano e a filha de 7 para acompanhá-la no trabalho e que após terminar a faxina no apartamento foi com as crianças para o escritório, mas encontrou a porta fechada. Voltou ao apartamento, telefonou para o patrão informando que precisava da chave e pediu à filha que subisse para pegá-la. Enquanto a criança subiu, a mãe ficou aguardando no saguão. De acordo com a mulher, pouco depois a criança voltou chorando, dizendo que ao entregar a chave, o investigado abaixou a máscara que usava e a beijou na boca, na testa e na bochecha, e depois a abraçou dizendo que a amava muito. A mulher contou que foi até o apartamento e questionou o idoso sobre o ocorrido, tendo ele alegado que foi mal interpretado, pois somente agradeceu a criança. Ele também negou ter dito que a amava a criança. Apesar da versão apresentada, ela voltou ao saguão, pediu ao porteiro para chamar o zelador, pois queria ver as imagens das câmeras. Como o zelador demorou para chegar, chamou a polícia, que assistiu às imagens junto com ela e o zelador, que também apareceu. Segundo o que foi relatado, o vídeo mostra que assim que a porta do elevador abriu, o idoso aguardava a criança na porta. Ele agacha ao se aproximar da menina e fica de frente para ela. Porém, a câmera filma apenas as pernas dos dois. Mesmo assim, segundo os policiais que viram o vídeo, é possível verificar que o investigado ficou próximo o suficiente da vítima para abraçá-la. Em seguida, a criança entra rapidamente no elevador, limpando a boca com a mão e o braço esquerdo. Todos foram levados para o plantão, onde o investigado foi ouvido na presença de um advogado, manteve a versão dada, mas foi preso em flagrante e colocado à disposição da justiça. Nesse caso aqui da cidade de Penápolis, onde policiais militares da ROCAM prenderam em flagrante na noite de ontem um cabeleireiro de 18 anos e apreendeu um jovem de 16, tráfico de drogas. Segundo informações, a ação aconteceu no residencial São Francisco. Com a dupla, a equipe encontrou diversas porções de maconha. De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais faziam patrulhamento, receberam informação de populares que no final da via os dois estavam comercializando entorpecentes. Com eles foram encontrados 17 porções de maconha e outras 12 com outro jovem. Ambos foram levados no plantão policial. Como tem menor na parada, a Vara da Infância e da Juventude também foi chamada ao local e as porções foram apreendidas. Um fiscal da Prefeitura de Rio Preto foi agredido depois de pedir a um feirante para respeitar medidas sanitárias previstas em decreto municipal. O caso aconteceu sábado de manhã em uma feira livre. A Prefeitura afirmou que o feirante será autuado, terá permissão de trabalho suspensa por 60 dias e que estava descumprindo normas da vigilância. O feirante estava vendendo roupas sem instalar faixas que obrigam os clientes a permanecer 1,5 metro de distância. Além disso, o decreto autoriza somente o funcionamento de bancas de alimentos. Ao constatar que o homem estava desrespeitando medidas, o fiscal se aproximou e orientou. Contudo, o feirante começou a ofender o representante da prefeitura e o agrediu com chutes nas costas. Pessoas que estavam na feira interviram na confusão. Em seguida, o feirante desmontou a barraca e foi embora. O fiscal procurou a Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência. Nós temos aqui mais uma agressão contra a mulher, infelizmente na nossa região, foi em Araçatuba, bairro Planalto. Um homem de 28 anos foi preso após agredir a mulher. Isso aconteceu neste domingo pela manhã por volta das 7 horas. De acordo com a polícia militar, a vítima acionou a polícia após a agressão. Ela informou que o marido havia batido nela e ameaçado de morte com uma faca durante uma discussão. O homem resistiu à prisão, tentou agredir os policiais e teve que ser contido. Aquela força moderada. O suspeito será indiciado por violência doméstica, ameaça e lesão corporal.
Já a colisão entre dois veículos na noite de sexta-feira na rodovia Deputado Roberto Hollenberg aqui em Birigui deixou um casal e os dois filhos pequenos feridos. O carro no qual a família estava foi atingido na traseira por uma caminhonete. Segundo a polícia, o pedreiro de 36 anos, que é de Birigui, conduziu um Santana sentido Abilac. Ele trazia como passageiros a companheira de 32 e os dois filhos, uma menina que completa 3 anos no final do mês e um menino de 4 meses. Quando passava pelo quilômetro 35, o carro foi atingido na traseira por uma S10, que era conduzida por um morador do bairro Dona Amélia, em Araçatuba. Ele disse à polícia que não percebeu que se aproximava do automóvel, por isso não conseguiu evitar a colisão. Com o impacto, o carro foi lançado para fora da pista e bateu na raiz de uma árvore à beira da pista. Segundo a polícia, o pedreiro sofreu ferimento grave no tornozelo direito. A mulher e o menino tiveram escoriações, enquanto o bebê tinha uma lesão na cabeça. Todos foram levados para o pronto-socorro e, apesar de o ferimento da menina ser mais grave, ela não corria risco de morte. O condutor da caminhonete não se feriu. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Já o teste feito pelo pedreiro apontou 0,61 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Apesar do resultado, os policiais que atenderam a ocorrência relataram que ele não apresentava sinais de embriaguez. Ele disse que havia ingerido cerveja várias horas antes. Como o pedreiro passaria por cirurgia, não foi apresentado no plantão. O local onde ocorreu a colisão foi periciado. O delegado considerou que, aparentemente, o pedreiro não foi o causador do acidente por não apresentar sinais de embriaguez e decidiu pela instalação de inquérito para investigar o caso. Mais um caso aqui na nossa região, Araçatuba, bairro Moarama, um jovem de 19 anos e um menor de 16, moradores vizinhos ali no Moarama, eles foram detidos na noite do sábado acusados de tentar roubar o celular de uma estudante de 19 anos, um aparelho iPhone 11 avaliado em R$5.000. Segundo aqui a nota, ela caminhava pela Pompeu de Toledo quando foi surpreendida pela dupla, que aí acabou conseguindo fugir dos dois rapazes e acabou acionando a polícia, aliás, a guarda municipal, que estava passando por perto. Ela passou as características, eles foram encontrados, celular devolvido e eles foram encaminhados para a delegacia. Um confeiteiro de 34 anos foi preso em flagrante, acusado de furtar 200 metros de fiação elétrica de uma casa em Penápolis. Ele ainda subtraiu pneus e rodas de 2 veículos que estavam no imóvel e revendido ao funcionário de uma borracharia. De acordo com o boletim de ocorrência, policiais faziam patrulhamento e receberam informação sobre o crime. Chegando do local, os PMs se depararam com o acusado carregando um saco tendo em seu interior 200 metros de fiação elétrica. Ele disse que, para praticar o crime, pulou o muro do imóvel e danificou a porta dos fundos. Além da fiação, ele subtraiu 6 rodas e pneus de 2 automóveis que estavam estacionados na casa na última segunda-feira, confessando que os revendeu ao funcionário da borracharia. Os militares encontraram o rapaz e conseguiram recuperar os objetos. O acusado foi levado ao plantão, onde, após prestar esclarecimento, foi encaminhado para a cadeia e colocado à disposição da justiça. Uma tragédia envolvendo um rapaz, aliás, um senhor, 55 anos, morador da cidade de Araçatuba, e aconteceu na Castelo Branco SP 280, na altura da cidade de Bofete. Silvio Januário da Silva, ele é morador da cidade de Araçatuba, Jardim Brasil, ele morreu em um acidente de trânsito. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente foi provocado pela roda de uma carretinha que era puxada por um outro veículo que se soltou e atingiu a picape conduzida por ele, que chegou a ser socorrido, mas lamentavelmente acabou não resistindo aos ferimentos e acabou morrendo. As investigações serão feitas para realmente constatar aí as causas deste grave acidente. E a Polícia Militar de Birigui recuperou um colete à prova de balas roubado que estava com o morador do Ivone Alves Palma. Ele tem 28 anos e foi preso em flagrante também por tráfico de drogas. Segundo a polícia, por volta das 10h30 da noite de sexta-feira, o investigado foi visto saindo de uma casa. Ao ver a viatura, ele jogou algo que segurava no chão e voltou para o interior da residência. Ele foi abordado e revistado. Tinha R$6 em dinheiro no chão. Havia 5 porções de maconha. Questionado, ele disse que iria vender a droga e que havia mais meio tijolo de maconha no carro. Ao vistoriar o veículo, os policiais encontraram uma porção maior de maconha fracionada e meio tablete do entorpecente. No quarto dele, uma balança e o colete balístico. Ele disse que roubou o colete durante um assalto em um posto de combustíveis em 2017. Ainda, segundo o acusado, o estabelecimento fica perto da Vila Bandeirantes. Ele foi apresentado no plantão com a droga, que pesou pouco mais de 300 gramas, e demais objetos, e após ouvido,
colocado à disposição da Justiça. Mais uma tragédia no trânsito. O estudante André Henrique Pereira da Silva, 22 anos, e o auxiliar geral Michael Simão Silva, de 26, eles que eram moradores de Promissão, eles morreram na colisão frontal entre as motos que pilotavam na madrugada de ontem. Segundo a polícia, o caso aconteceu em um acesso de uma vicinal que liga Promissão a Guaiçara. Policiais militares foram informados de um acidente fatal no perímetro de Guaiçara e encontraram a vítima já sem vida. Foi constatado que André conduziu uma CG 160 Fan. Ele seguia sentido a Promissão e bateu de frente com uma Suzuki placas de Lins, que vinha no sentido contrário, conduzida por Michael. O local de colisão foi periciado por uma equipe do Instituto de Criminalística, os corpos encaminhados para o IML e será feito também aí o teste de dosagem alcoólica nos dois. E pra gente fechar o plantão de hoje, extenso plantão, hein? Olha, a Polícia Militar de Birigui prendeu nesta madrugada 3 homens acusados de invadir o prédio de uma empresa. Eles foram detidos quando fugiam do local e confessaram ter vindo do estado do Paraná para cometer o crime. Quer dizer, vieram lá do Raio Parta para roubar aqui. O flagrante foi feito por uma equipe da Força Tática que fazia patrulhamento pelo Colinas. A equipe foi informada por rádio de um furto em andamento em um depósito de materiais para construção que fica na Avenida Mário Fiorotto. Os policiais seguiram para o local e encontraram a cerca cortada e dobrada. Também havia um buraco na parede, uma janela do escritório estava aberta e o interior da sala todo revirado. Foi solicitado apoio e começaram as diligências para tentar encontrar os autores. Próximo ao Jardim do Trevo foi visto um Voyage ocupado por 3 pessoas e os policiais perceberam que ao ver a viatura, o condutor do veículo acelerou e entrou na rodovia Marechal Rondon. O carro foi acompanhado e entrou na estrada vicinal Antônio Mestriné, que dá acesso ao Baguaçu, e parou após percorrer quase 4 quilômetros. Assim que o veículo parou ao lado de um pasto, os 3 ocupantes desceram e fugiram em direção ao matagal, pulando cercas. Eles chegaram a cair algumas vezes durante a tentativa de fuga, mas foram detidos. 2 dos presos moram em Apucarana, no Paraná, um com 30 e outro com 46 anos. O terceiro tem 43 anos e não informou em qual cidade paranaense mora. Ele alegou que apenas conhecia os outros 2 acusados, aos quais havia dado uma carona. Com os outros 2 foram apreendidos R$ 920 em dinheiro e eles afirmaram ter passagens por furto no estado do Paraná. Gente boa, hein? Ainda segundo os acusados, teriam vindo para Birigui para furtar a empresa, mas encontraram muito menos dinheiro do que esperavam. No carro em que estavam havia uma mochila com ferramentas usadas em arrombamento, entre elas lanterna, alicate de pressão, marreta, tesoura de poda e uma chave de fenda. Os 3 foram apresentados no plantão após passar por atendimento médico no pronto-socorro. O proprietário da empresa esteve na delegacia e relatou ter visto o furto pelas câmeras de segurança do prédio. As imagens serão entregues à polícia e mostram os criminosos chegando ao local às 11h57, ou seja, praticamente meia-noite. Um deles abriu um buraco na parede e entrou no escritório. Usando uma chave de fenda, arrombou a porta que leva ao caixa da empresa e pegou o dinheiro. A ação durou menos de 5 minutos. O prédio e o carro que estava com os acusados foram periciados pelo Instituto de Criminalística. Após serem ouvidos, os 3 foram encaminhados para a cadeia de Penápolis e colocados à disposição da Justiça. É um plantão de polícia daqueles bem carregado com cara de segunda-feira, né? Final de semana, amigão, olha, teve de tudo.